Boa noite a todos. Esse clima de emoção, que é muito bom estar com todos aqui. E antes da gente começar, eu gostaria de pedir ao irmão Célio, não estou vendo, só o irmão Célio, né, o diácono Célio, que ficasse aqui pertinho de mim, que acompanhasse, né, tudo de perto. Isso aqui é um apoio, né? A gente tem que estar sempre perto dos ungidos do Senhor, daqueles que o Senhor tem levantado, né, que está sempre na direção. E a referência aqui que eu estou vendo aqui, de primeira mão, é o irmão Célio. Obrigada. Bom, irmãos, diante de tudo que a gente já ouviu aqui, né, dos cânticos, de ver aqueles adolescentes aqui louvando ao Senhor daquela forma, né, porque durante a semana, quando a gente vem aqui na igreja, a gente vê essa turma que decidiu estar na casa do Pai. Estão aqui, segunda a segunda, né, de domingo a domingo, estão aqui. Quando eu entrei ali pelo corredor durante a semana, vi aquela galerinha aqui, sabe, uma armadinha aqui, todo mundo sentado aqui, orando, buscando ao Senhor sempre. Poderiam estar fazendo outras coisas, mas estavam aqui. Quando eles não estão aqui orando, eles estão lá dentro ensaiando. Essa turminha toda está aí, né, tanto os jovens, irmã, quanto tempo que eu não te vejo, que alegria poder te ver, gente. Jorginho, faz favor, dá um abraço naquela irmã, uma amiga, o irmão também que é um amigo meu. Muito obrigada por vocês estarem aqui, fiquei muito feliz agora. É assim mesmo, gente, a gente fica feliz, impactado. Que bênção poder ter vocês aqui hoje, pertinho da gente. Então é com muita alegria. Essa irmã aí, gente, eu conheço desde pequenininha, né, desde novinha, conheço a família dela. Muito obrigada por estarem aqui. E, gente, é muito bom ver essa galerinha aí trabalhando para o Senhor, né? A galera aí dos jovens também, direto aí na igreja também, se preparando para o congresso, né? Se preparando aí para sábado, que o Alan aqui colocou aqui muito bem para nós. Se você tem um sonho, vem aí, porque Deus, ele vai realizar os sonhos, né? Nossos sonhos podem ser interrompidos, mas Deus depois ele dá novos sonhos, novos planos, novos projetos. E aí Deus vai colocando no seu coração e vai restituindo e vai aumentando cada vez mais. Mas para isso, nós temos que fazer algo que Deus colocou no meu coração e que falou tremendamente comigo esta semana. E antes de vir para cá, eu estava orando e falando: Senhor, me dá a capacidade, me dá a habilidade para poder falar a Tua palavra. Que responsabilidade grande que eu tenho. Que desafio foi esse? Que durante a semana recebi um telefonema da Danda e Danda: pastor convidou você para pregar no domingo. Ela: é você. Ou você ou a Jô. Aí eu já: não, então passa para a Jô. Não, olha, dá primeiro a sua resposta. Eu falei: tá bom, aceito o desafio, né, Danda? Não foi assim? E aí ela ficou: tá tudo certo, né? Eu falei: pois é, você só tem uma semana para se preparar. Aí eu falei: bom, é orar. Vamos orar para que Deus dê. E Deus foi trabalhando na minha vida e no meu coração. E aí eu decidi aceitar esse desafio. É decisões que nós temos que tomar ao longo da nossa vida que faz toda a diferença. E eu trouxe para vocês uma pergunta: o que farei? Muitas das vezes nós nos pegamos perguntando para nós mesmos: o que farei? Eu tenho dúvida. Você tem dúvida? Tem algo na tua vida que você precisa decidir? Tem algo na tua vida que você precisa fazer e ainda não fez? Vamos abrir João 3:36. João 3. Todos acharam? Amém?
Diz assim a palavra do Senhor: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Olha que palavra aí de João. Eu vou repetir. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Aí eu pergunto, está em dúvida ainda? Você não sabe o que fazer mesmo? Pois é, irmão, se preocupa não, tá? Não se preocupa, é só repetir esse texto de João, que nos alerta, nos mostra, nos dá diretrizes para que a gente consiga tomar as decisões certas da nossa vida. Jesus, ele diz que aqueles que creem nele têm no presente e não no futuro a vida eterna. Olha que lindo. Então, nós entendemos que receber esta vida é unir-se a Deus, cuja natureza é eterna. Assim, a vida eterna tem início no momento do nascimento espiritual, e não só lá no céu. Quando eu recebo a Jesus no meu coração, quando eu reconheço que Ele é o Filho de Deus, quando eu não o rejeito, eu recebo a vida eterna. E essa minha vida eterna, ela começa a partir de hoje, a partir de agora, no momento em que eu tomo a minha decisão de crer e de não rejeitá-lo. De crer que Ele é o único, perfeito e Filho de Deus, o Salvador da minha vida. E não rejeitar aquele momento lá na crucificação. Porque aquele momento lá na crucificação foi por mim e foi por você. Mas aí o texto ainda fala que a ira de Deus permanece sobre ele, mas permanece sobre aquele que não se arrepender dos seus pecados. E eu decidi aceitar esse Jesus como meu único Salvador. Então, na hora da dúvida e não sabe o que fazer, pense que o Senhor Jesus, Ele não te rejeitou. Ele te quer, Ele te deseja e cabe a você tomar a decisão. Jesus colocou diante de nós a maior decisão que o mortal deve fazer. E quem decide, meu amado, e quem escolhe é você. O poder da decisão está na tua mão. É você que decide como vai ser a tua vida de hoje em diante. É você que decide se você nasceu para honrar e glorificar a Ele, se você o quer como Salvador da sua vida, e se você quer andar em obediência à palavra dEle. Você que decide. Ele te dá esse poder na sua mão. Ele te confia isso, porque Ele sabe que você é inteligente, que você não é burro. E Ele sabe também que você pode fazer a escolha certa, mas você também pode fazer uma escolha errada. Nós somos responsáveis. Eu sou responsável por decidir hoje a quem eu obedeço. Eu é que decido unir-me a Ele e à vida. A ira de Deus se manifestará no julgamento final. Isso é, quando Ele vai dizer um basta. Chega. Deus, Ele não compactua com o pecado. Então, quando Ele diz, afasta-te de mim, é porque essas pessoas decidiram da forma errada. Quem decide da forma certa não vai rejeitar o Filho. Porque o Filho veio até nós. E Ele, Deus, se revelou para nós através do Filho. E foi um plano de salvação muito bonito. O plano de salvação de Deus para nós. Porque a gente se pega naquele versículo que fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. E Ele amou, Ele ama, Ele nos ama. Mas Ele dá a você a responsabilidade de decidir a tua vida. Uma vez eu estava lá no trabalho e eu não me esqueço desse fato. Eu estava assistindo uma reportagem
e o meu chefe estava lá comigo também assistindo, e tinha um rapazinho novo, bem novinho mesmo, assim, um adolescente, bem magrelinho, e ele estava sentado no chão, segurando o joelho. A polícia tinha pego ele tinha feito um roubo de motos. O caminhão estava cheio de motos, mas ele não fez sozinho não, mas justamente ele foi pego. E ele estava sentado lá e a repórter começou a entrevistar e a mostrar que aquele caminhão cheio de motos e tal, que aquele rapaz, e a mãe estava agachada do lado dele, conversando com ele o tempo todo, falando algo com aquele rapaz, ele de cabeça baixa, ouvindo, e a repórter também chega perto dele e fala: mas rapaz, eu sei pela sua mãe que você trabalhava, você tinha um emprego, e como é que você faz um negócio desse, está nessa situação agora? Ele virou para a repórter, com a cara mais cínica do mundo, e fez assim: minha senhora, olha só, tem dois caminhos, o certo e o errado. Eu escolhi o errado e acabou a entrevista. E virou as costas. Gente, eu dei uma gargalhada, eu ri pelo modo como ele se colocou, pela sinceridade dele. Eu escolhi, pronto, eu decidi. É o poder da decisão que cabe a mim e cabe a você. Coube a ele também, ele decidiu errado, mas e daí? Foi escolha dele. E você? O que farei? Eu tenho dúvida? Como eu tenho dúvida? E nós vemos aqui que qual é a sua, hein, irmão? Você ainda vai ficar em dúvida, vai? Vamos abrir em Mateus? Me ajudem aí. Mateus 27, a partir do verso 15. Eu fiquei um pouquinho em dúvida, olha só como é que é as coisas. Falar em dúvida, eu fiquei em dúvida, porque eu anotei aqui no meu esboço Mateus 25, depois eu saí procurando, falei, não é Mateus 25? Aonde que eu li isso? Mas aí, graças a Deus, a dúvida já foi sanada. Mateus 27, 15, nós vemos aqui: Pilatos autoriza a crucificação de Jesus. Acompanhe a leitura, por favor. Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar um preso, escolhendo o povo aquele que quisesse. E tinha então um preso bem conhecido chamado Barrabás. Portanto, estando eles reunidos, disse-lhe Pilatos: qual quereis que vos solte? Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o haviam entregado. E estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer: não entre na questão desse justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. Mas os príncipes dos sacerdotes e os anciões persuadiram a multidão que pedisse Barrabás e matasse Jesus. E respondendo o governador, disse-lhes: qual desses dois quereis vós que eu solte? E eles disseram: Barrabás. Disse-lhe Pilatos: que farei então de Jesus chamado Cristo? Disseram-lhe todos: seja crucificado. E o governador, porém, disse: mas que mal fez ele? E eles mais clamavam, dizendo: seja crucificado. Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes do tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: estou inocente do sangue deste justo. Considerar isto. Eu passei um pouquinho da leitura, né? Era só para ir até o 22, que diz: que farei então de Jesus chamado Cristo? Eis aí um caso de indecisão grande. Esse governador estava numa saia justa. Como diria meu filho, era o momento da onça, né? Estava difícil para ele escolher. Mas ele, aqui a gente vê um ato aqui de Pilatos que demonstrava nele preocupação e desespero com a situação. Porque nós, ao lermos o texto, nós vemos que Pilatos conhecia sobre Jesus, já tinha ouvido falar dos seus milagres, dos seus ensinos, o que isso levaria ele à condenação. Ele era um homem justo, um homem correto. Por que condená-lo a uma morte tão cruel? Uma morte que só cabia a criminosos e bárbaros, não a Jesus.
situação que inesperadamente chega lá uma pessoa inocente. Inocente perante ele. Jesus é preso. E as autoridades dos judeus ficam insistindo, acusando, e as acusações não eram suficientes para levá-lo a esta condenação. Mas, ardilosamente, esses líderes religiosos começam a persuadir o governador. E eu vejo que o governador tinha o poder da decisão em sua mão, mas decidiu de forma errada, como todos nós conhecemos a história. Decidiu, sendo pressionado pelos líderes religiosos, pressionado pela multidão, e eu vejo aqui um ato também de conveniência política. Ele foi conivente com as líderes políticas, tudo que estava acontecendo ali naquele momento. Para ele ficar bem na fita, era melhor então deixar que o povo escolhesse. Mas antes disso ele teve uma ideia. Ele decidiu então torturar Jesus antes de condenar. E aí, esse recurso era para poder fazer com que as pessoas se sentissem assim, com piedade, com pena de toda aquela tortura. Mas de nada adiantou. Os líderes continuavam incitando a multidão para que crucificasse Jesus. E Pilatos não se rendeu ainda nesse momento. Ele então passa a bola para o povo. Naquela época, era a época da Páscoa, nós bem sabemos disso. E havia um indulto. O indulto de que um preso pudesse ser liberto por ocasião da Páscoa. E o povo poderia escolher. Aí então Pilatos pega Barrabás, pega Jesus e coloca diante do povo. O que vocês querem que eu faça? Escolhe aí. E o povo escolhe quem? Barrabás. Eles escolhem Barrabás, não a Jesus. Então, mais uma vez, o problema continua nas mãos de Pilatos. Pilatos tentou tirar sobre ele toda a responsabilidade dessa condenação, a condenação de um inocente. E ele indaga: e quem vocês querem que eu solte? Barrabás ou Jesus? E a resposta vem aos bravos: Barrabás. E é nessa atmosfera que Pilatos faz a pergunta a si mesmo: que farei com Jesus chamado Cristo? Pilatos, ele não conseguiu responder como deveria. Ele preferiu condenar a Jesus. E como eu já disse, ele estava muito preocupado com as conveniências políticas. Ele teve várias oportunidades, gente. Várias oportunidades para libertar Jesus, para que não cometessem esse ato tão cruel com o nosso mestre. E eu vejo que os fatores que faziam com que ele libertasse a Jesus eram três. A sua consciência, que lhe dizia que Jesus era inocente, e também teve a sua esposa, que ele advertia o governador para que não fizesse isso, porque ela tinha tido um pesadelo. E ele era um homem justo. Ela falou: não faça isso. Então nós já vimos aí todos os fatores: a sua consciência e a sua esposa. Um homem, quando ama a sua esposa, os dois estão ouvidos, né? Não, meu amor, não faz isso, eu tive um pesadelo, olha, não traga isso sobre você. E o terceiro fator que eu vejo aqui predominante, que ele poderia libertar Jesus, era a lei romana, que assegurava que um homem inocente não deveria ser condenado à morte. Essa lei garantia, e ele iria ficar bem na fita de qualquer forma. Mas não, ele teve medo. Era a pressão dos líderes religiosos, era a pressão da multidão, tudo poderia ser um movimento depois de rebelião, alguma coisa, e ele poderia perder o seu poder. O poder de decisão estava nas mãos de Pilatos. Mas ele resolve ficar muito bem na fita com os líderes religiosos. Tudo questão política. E ele decidiu errado. Foi persuadido. Deu ouvidos e decidiu. E a sua decisão foi errada. E quantas vezes nós também damos ouvidos e somos persuadidos, sofremos pressão e cedemos.
Em vez de decidir o certo, decidimos o errado. Lembra da história que eu contei do rapaz? Ele decidiu o errado e pronto, e acabou. E ele tinha consciência disso. E ia sofrer as consequências. E ao decidir errado, nós também vamos sofrer as consequências. Precisamos de ouvir a nossa consciência. Precisamos, na hora de decidir e de escolher, orar e buscar sabedoria em Deus. Como eu disse, Deus não vai decidir por você. O que cabe a você fazer, o que cabe a mim fazer, eu tenho que fazer, que é decidir e escolher. Mas eu posso orar, buscar orientação e a sabedoria divina que Deus vai dar. Quando você busca, Ele dá, Ele libera, Ele então vai te direcionar. E aí você vai ter a certeza que você vai estar fazendo a escolha certa. Então, irmãos, não cedam às pressões, não tenham medo também, porque nós devemos agir, fazer, agir. Muitas das vezes a gente vê uma situação que a gente deve falar, que a gente deve se posicionar. E você tem que ter essa autoridade e essa confiança de que Deus vai te dar sabedoria, vai te orientar no momento certo. Se você precisa de tomar uma atitude, se você precisa decidir alguma coisa na tua vida hoje, se você precisa de fazer uma escolha, faça com sabedoria. E não faça no calor da emoção. Porque no calor da emoção a gente faz coisas erradas. A gente se precipita. Em mínimas coisas do dia a dia, pequenas ou corriqueiras, às vezes a gente está querendo comprar algo e alguém te oferece algo que não tem tanto valor assim, não tem tanta importância, mas você no calor da emoção, dá ouvido e acha que aquilo ali vai ser tão bom para você naquele momento, e aí você vai e compra, né? Se rende, aquele calor da emoção, depois se arrepende. Poxa, não devia ter feito isso. Isso é mínimo. Mas tem situações na nossa vida que é muito mais conflitante, que nos traz consequências pesadas sobre a nossa vida, porque o poder da escolha e da decisão está na tua mão, e você precisa decidir com sabedoria. É decidir sobre a educação do teu filho, como é que está a educação do teu filho. É decidir ser exemplo na tua casa. É decidir dar um bom testemunho de bom cristão na tua comunidade. É decidir ser um obreiro fiel. É decidir que nem a série aqui, tão lindo, se emocionando, e decidiu hoje vir porque ali ia receber. É decidir como eu, de servir ao Mestre. Você não veio aqui à toa. Você também decidiu servir ao Mestre. Mas obedeça a Ele. Obedeça a sua voz. Como disse a canção, purifica as minhas mãos. Primeiro limpa, purifica e santifica as minhas mãos. Limpa, purifica e santifica todo o meu ser. São decisões que cabem a nós. Deus, Ele te orienta. Mas também tem uma coisa que Deus decidiu. Ele decidiu que te ama. Ele decidiu também que quer você. Mas você precisa se decidir por Ele. E aí a minha palavra é para aqueles que ainda também não aceitaram Jesus no seu coração. Quem ainda não aceitou Jesus no coração deve decidir hoje. Essa é uma decisão que vai fazer toda a diferença. Sabe por quê? Porque lá na cruz houve sofrimento. Houve muito sofrimento. E foi pela tua vida. Foi pela minha vida também. Esse sofrimento não foi em vão. Foi lá naquela cruz que Deus concede perdão a todo aquele que se decide por Ele. Todo aquele que se decide por Deus é unir a sua vida a Ele e unir a sua vida hoje, no presente, não é lá no futuro não. No futuro é consequência. A vida eterna é consequência da tua decisão hoje.
Se você quer fazer isso, meu irmão, você faça. Decida obedecer ao Mestre sempre, ser um servo fiel. Mas decida também entregar a tua vida a Jesus. Decida renunciar ao pecado. Renunciar àquilo que te traz coisas ruins para a tua vida. Renunciar à mágoa que está dentro do teu coração. Renunciar a tudo aquilo que te impede de ter uma vida plena hoje. Essa vida da eternidade começa a partir de hoje, no momento em que você se decide por Jesus. E nós estamos aqui, irmão Sérgio, vem aqui para perto de mim. E nós estamos aqui, prontos para orar por você, prontos para te entregar a tua vida e entregar nas mãos do Senhor. Jorginho, naquele hino que eu falei com você, mais cedo eu estava me lembrando desse hino que fala muito ao meu coração, desse cântico. Enquanto eles estiverem cantando, eu vou estar passando aqui. Eu decidi hoje servir ao Mestre sempre, fazer a vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável. Assim como eu, o irmão Célio também decidiu isso. E faz toda a diferença na vida dele. E ele vai estar aqui, continuando esse apelo. E se você entendeu, meu amado, que você precisa tomar uma posição hoje, ser transformado pelo Senhor, então você o busque. Você levante a sua mão e diga: eu me decidi. Queridos e amados irmãos e visitantes, quando a irmã Márcia me chamou aqui, ela falou uma frase, falou que olhou para mim e viu a única referência. E isso me trouxe grande responsabilidade. Referência. E você é a referência para a sua família. Você é a referência para o seu pai. Como a pregação diz, é a decisão que nós tomamos. E você pode tomar essa decisão agora em aceitar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Ser transformado por esse Deus maravilhoso, que muda, que transforma, que faz coisas maravilhosas e que está te oferecendo a vida eterna. Como o texto em que a irmã leu, que diz no primeira parte: por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Você quer a vida eterna? Você quer esse Jesus? Você quer ser referência na sua família? Você quer ser referência no seu bairro? Essa é uma decisão que você pode tomar agora. E se você quer esse Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, faça um sinal, levante a sua mão, fale: eu quero esse Jesus, eu quero esse Jesus para mim, eu quero ser transformado, eu quero ser referência. Se você se sente envergonhado, fala com seu irmão aí do lado, fala: eu quero esse Jesus, mas eu não consigo. Se você está sentindo um peso na sua mão e não consegue levantar, fala com seu amigo, fala com seu irmão aí do lado, leve lá na frente. Eu quero esse Jesus, eu quero. É uma decisão que você vai tomar e vai mudar a sua vida completamente. Você será outra pessoa, você vai nascer de novo, você vai ser uma nova criatura. É isso que Jesus quer na sua vida. Qual é a sua decisão? Você ouviu a palavra? Aquele governador romano, ele tinha autoridade de
hoje. A decisão é hoje. É para você. Se não há ninguém que não quer tomar essa decisão, agora, chegue na sua casa, bote seu travesseiro, sua cabeça no travesseiro e fale ao Senhor. Não deixe passar esta noite, porque amanhã pode ser muito tarde. Eu vou estar orando. E se você quiser tomar essa decisão, pode vir aqui à frente. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, Senhor Deus Criador dos céus e da terra, o Senhor que nos dá o fôlego de vida, o Senhor que permite caminhar por esta terra. Ele nos dá, Senhor Deus, o privilégio de decidir qual caminho tomar, Senhor. Se é o caminho de estar junto, Senhor, de estar, Senhor Deus, eternamente com o Senhor, ou Senhor, ou estar distante do Senhor. Senhor, obrigado, Senhor Deus, por aqueles teus servos que decidiram, Pai, caminhar com o Senhor, de entregar a sua vida ao Senhor, reconhecer que Ele pertence a ti. Pai, que esta noite, aqueles que ouviram a sua palavra, Senhor, possam sair daqui, Senhor, e refletir na decisão que tomou. Senhor, dá-nos, Senhor Deus, um restante, Senhor Deus, de noite na tua presença, e uma semana, Senhor Deus, abençoada. Obrigado, Senhor Deus, pela tua serva, que o Senhor nos ouve.
Senhor.